Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que o Senhor Jesus nos conduza. Estamos de volta para o nosso estudo da obra da Joana, no programa Momentos com Joana, estudando o livro Momentos de Saúde, na companhia dos amigos Renato Souza. Ih, tirei o microfone dela, vamos lá. Cláudia Alves. Ué, não é Cláudia Valéria, não? Eu gosto do Cláudia Valéria, eu gosto do Cláudia Alves. Cláudia Alves? É Cláudia Valéria Alves. Eu sou Cláudia. Fazer igual. O Gerson falava o nome todinho da pessoa. Misericórdia, Maria. Maria de Fátima Miranda Vasconcelos. A Miranda parece o nome daquelas rainhas lá que não terminava nunca os nomes. E o Vieira ficou guardado, né? Porque Maria de Fátima Vieira Miranda Vasconcelos. Ah, é? Tem um Vieira? De Orleans e Bragança. Misericórdia. Eu quero somente ser Cláudia. Nome da princesa Isabel, inclusive, né? Imagina o nome. Vamos pensar, Cláudia Alves é bonito também. Não dá pra guardar o nome todo, não. E Eduardo Araújo, muita paz a todos. Vamos lá, vamos estudar. Olha, nós estamos continuando, agora acredito, finalizando o estudo do capítulo 19, que fala sobre compreensão, agora no parágrafo 6. Cláudia, quer iniciar a leitura hoje? Faço sim. O mundo está repleto de pessoas surdas que conversam, de convivências mudas que se expressam. Que aí a gente lembra de Jesus, né? Jesus fala que tem pessoas que têm olhos de ver e não enxergam, têm ouvidos de ouvir e não ouvem. E é verdade, né? Muitos de nós... nós estamos enxergando as mesmas situações, estamos ouvindo as mesmas palavras, mas cada um tem um nível de compreensão. Quantos ouviram Cristo falar? Quantos viram Cristo curar? E quando tiveram que escolher entre Jesus e Barrabás, escolheram Barrabás. Jesus entra em Jerusalém sob aplausos. Poucos dias depois estava na cruz. Porque o nível de compreensão da massa humana, da sociedade, é muito variável. E, em regra geral, no mundo de provas e expiações, o nível de compreensão nosso é muito deficiente. Né? O nosso olhar dentro do Evangelho ainda é muito deficiente. Basta ver a nossa convivência, que a gente vem falando no último programa, né? E continuamos aqui no capítulo sobre compreensão. Você pega dentro de uma casa espírita, de uma igreja, de um terreiro, qualquer templo religioso. O que seria o mais esperado? Está todo mundo ali estudando e aprendendo coisas boas. Todas as religiões pregam a fraternidade. Todas as religiões pregam fazer o bem, fazer a caridade. E aí nós vemos tanta dissidência, tanta briga, tanta confusão. Por quê? Exatamente pelo que Joana colocou aqui, que, né, que o mundo está repleto de pessoas surdas que conversam, de convivências mudas que se expressam, né? Então, é muito difícil para a gente, ainda, a compreensão e a convivência, exatamente porque o nosso olhar, o nosso entendimento, ele é muito deficiente. Por isso que a gente não consegue viver em paz. Mesmo com as diferenças, com as divergências, que são naturais, a gente deveria viver em paz. Porque o outro tem direito de pensar diferente. Sim. Não é porque o outro pensa diferente que ele tem que ser meu inimigo. Não precisa disso. Uhum. Miranda, eu acho que você tem que falar. Eu estou refletindo porque no último programa nós falamos o que... ela estava conversando justamente sobre esse mecanismo de fuga, né? Quando ela diz, no entanto, graça nos corações o grande medo de se deixarem identificar. O que são, constituídos tesouro afligente e temem vê-lo atirado fora. A forma de ser difere da imagem que exteriorizam e receiam perdê-la naturalmente porque não esperam receber compreensão. E já nesse parágrafo seguinte, quando ela fala que o mundo está repleto de pessoas surdas que conversam e de convivências mudas que se expressam. Aí nós vamos fazer... Lembra que nós falamos no último programa da necessidade de conversar conosco? Porque quando nós aprendemos a conversar conosco, nós também passamos a nos ouvir.
quando nós passamos a nos ouvir, nós passamos a diluir esses medos e essas dúvidas. Porque as pessoas que falam sem nada expressarem e escutam sem nada ouvirem, são aquelas que não têm o hábito de se falar nem se ouvir. Então, quando o outro fala, ou tem medo de falar para os outros e serem descobertos nas fragilidades que todos temos, não é? E com isso não adestra a mente para ouvir o que o outro quer dizer no silêncio. O silêncio é a expressão mais sublime de falar. Porque você pode estar em silêncio, introspectivo de fugindo, mas você pode estar em silêncio ou na observação de receptividade, não é? Então, essa coisa de você fala, é surdo por quê? Porque o outro está falando o que tiver. Se você não tiver adestrado a mente para se ouvir, você não vai ouvir o outro. Tudo passa pelo outro e volta para nós. O outro é ponte, o outro é caminho, o outro não é ponto de partida nem de chegada. Por isso a necessidade da gente aprender a se ouvir, não sentir medo. Agora, eu lembro também que na fase da minha aborrecência, que eu não tinha psicólogo ao meu alcance. Jesus sempre foi meu psicólogo. E tinha alguém que chegava perto de mim e falava assim: vá para o banheiro, olhe dentro do seu olho e fale tudo que você quer. Tá chateado, porque tá chateado, como tá chateado. Desabafa. Desabafa. Posso Fala fazer tudo. uma observação aqui? Porque quando eu li essa frase, não é? Meu celular até apagou aqui, eu tenho que acender ele de novo. Me veio um pensamento aqui, não é? Essa questão do comportamento que quer dizer alguma coisa, do olhar que quer dizer alguma coisa e às vezes a gente não consegue captar, não é? Enfim, e tudo. E eu queria que você falasse, porque tem alguém esperando que você fale sobre isso. Tá? Isso aí tem muito a ver com aqueles momentos em que as pessoas tiram a própria vida. Sim. Por causa justamente dessa incompreensão, dessa auto-incompreensão e da incompreensão dos outros. Nesse momento não consegui perceber por que este ou aquele chegou a esse ponto. Eu acho que é um tema que precisa ser falado, porque a gente está falando de saúde, estamos falando de consciência, estamos falando de equilíbrio, né? E é um conflito, mas partindo tudo do autoconhecimento, porque nós não valorizamos a nossa essência. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, ou você tende a ter vergonha deles, sim. E não consegue expressar, ou você tem medo de não ser aceito, mas não se dá nem a chance. Então, sempre que alguma coisa nos intimida, a gente tem que colocar Jesus de filtro. Uhum. O que seria isso diante de Jesus? O que está te machucando? O que está te deixando assim? Entendeu? Né? E aí quando você falou do desabafo, por isso que eu te interrompi. Do desabafo. Por quê? Porque olhando no espelho, e foi numa época que eu estava conturbado, minha mediunidade eclodiu com os 4 anos, quando meu avô desencarnou. Mas foi justamente nessa fase dos 15, dos 13 aos 18, aqui. Foi nessa fase dos 13 aos 18 que eu lembro muito bem que eu fui no quintal para pegar um coco, que o coqueiro, tinha um pé de coqueiro anão no quintal, e às vezes você achava lá rodar a mãozinha e trilhava o coco. E quando eu abri a porta, já passava de 6 horas da tarde. Quando eu abri a porta, eu senti uma energia muito complicada no quintal. E eu não sabia o que era aquilo. Quando eu fui acordar, eu estava no hospital tomando ponto no pulso. Entendeu? Tinha uma prima dentro de casa. Eu estava no hospital tomando ponto no pulso. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 pontos no pulso. E era nessa fase que começou assim: vá para o banheiro, olhe dentro do seu olho e fale tudo o que você está pensando. Depois, se quiser chorar, chore. Depois toma um banho. E eu ainda tinha uma coisa de médio doidinho mesmo, que eu fiz uma placa e pendurei na maçaneta do meu quarto, fechada para balanço. Quando aquela placa estava para fora, ninguém tocava na porta do quarto. Entendeu? E era essa coisa da mediunidade.
Era coisa que vinha na minha cabeça. Eu recebi muito socorro da espiritualidade, muito mesmo. Porque você está fugindo, você não tem consciência de como... Você não tem nem consciência que está fugindo, você quer se guardar. Se preservar. E aí você também atrai aqueles espíritos que ficam na espreita. Eu lembro que certa vez eu saí do trabalho, aí eu resolvi descer um ponto antes de casa. Eu estou caminhando, mas eu estava caminhando tão automaticamente que quando eu vi tinha um poste assim, que a próxima passada que eu ia dar era no bueiro, e o bueiro tinha roubado a tampa. E eu, quando eu já ia, segurei para dar a próxima passada, que eu vi o buraco, eu segurei no poste. Porque eu ia cair naquela boca de lobo ali. Entendeu? Por conta de toda a psicosfera que estava à minha volta. A mediunidade, naquela aflição, uma implosão de emoção de que a gente não sabia o que era. Eu não sabia o que era meu, o que não era meu. Porque a gente também traz os machucados e as raivas e as frustrações. Foi uma doideira só. Por isso que a gente vai encontrar a doutrina espírita e Jesus nos convidando. Então, o que era que eu ia falar depois? Jesus é a nossa bússola. Não dá para fazer jornada de autodescobrimento, autoconhecimento sem o Cristo. Ele é o farol e, ao mesmo tempo, ele é a bússola. Em alto mar, é ele que nos norteia para o porto seguro. Entendeu? E a Joana, no movimento espírita, junto com o trabalho da doutrina espírita, vem nos facilitar isso. Se você não consegue de pronto compreender a abordagem da Joana, leia a Joana junto com alguém, escute, que você vai ver que a palavra pode ter uma palavra ou outra que é mais técnica, mas o conteúdo é bem simples. Ela vem nos falar justamente de tudo que a gente precisa para reconquistar o equilíbrio psicológico, né? O equilíbrio psiquiátrico e etc. Porque nos leva justamente a essa falta de oportunidade de desabafo, e aí a gente precisa lembrar que esse desabafo você mesmo pode fazer. Chora, bota para fora. Sim. Né? Não permita que isso que está te fazendo mal fique guardado lá dentro, não. A gente não guarda comida estragada na geladeira. Não guarda. Então como é que você vai guardar sentimento adoecido dentro de você? Não dá para fazer isso, né? Então você trabalha aquilo, modifica aquela energia. Isso é super importante. Desculpa te interromper, Não, Miranda. Foi muito bom, mas interessante. Faz mais ou menos uma semana que alguém decretou que ia fazer o suicídio, né? Uhum. Eu falei, mas antes de você fazer o suicídio, você procure no monturo um animal morto. E fique lá do lado dele. Pode ser um cachorro, pode ser um boi, pode ser o que for. Um bicho que morreu, que está morto lá, exposto. Uhum. Passe 24 horas ali do lado. Depois você resolve fazer suicídio. Porque é assim que você vai se sentir do lado do seu corpo se você fizer isso. Não sei quem foi que me deu esse insight assim, sabe? Porque você vai continuar com as suas dores, com o seu sofrimento e sentindo a podridão de um corpo que você não soube cuidar. Eu peguei aqui a fala de Jesus, que é muito interessante, né? A gente, na fonte, está em Mateus 13, versículos 13 a 16. Jesus diz o seguinte: é por isso que uso parábolas. Eles olham, mas não veem. Escutam, mas não ouvem, nem entendem. Cumpre-se, desse modo, a profecia de Isaías, que diz: quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido. Ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem e seus ouvidos não ouvem, e o seu coração não entende. E não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Felizes, porém, são os seus olhos, pois eles veem, e seus ouvidos, pois eles ouvem. Então, belíssimo, hein, Cláudia Alves? O que tu dizes, Cláudia Alves? Como que no microfone, Cláudia. Como nós precisamos, né, se jogar nesse leite para que a gente possa refazer, reconstruir, como o Renato disse, né? Porque está dentro de nós, está intrínseco em nós. E essa oportunidade que nós possuímos. E os nossos irmãos que neste momento não conseguem vivenciar esse leite, esse farol que foi falado, essa bússola que é Jesus,
que pelo menos eles entrem e consigam falar com eles mesmos. Que essas lágrimas que estão represadas possam se colocar para fora e sentir que mesmo há compreensão. A gente consegue se entender conosco mesmo. É esse libertar, é essa luz que necessitamos tanto, que vai fazer a gente recuar para que a gente não sinta esse cheiro. O nosso cheiro é de flor, esse flor que ressurge, é essa oportunidade que vai trazendo para nós essa compreensão de nós mesmos. É isso. E aqui Jesus fala, né, uma coisa importante para a gente. Ele diz que o coração de muitos iria esfriar, né, coração endurecido, né? Ele diz, pois o coração deste povo está endurecido. Que a gente não permita que o nosso coração se torne um coração endurecido. Que a gente possa, conforme Joana vem nos conclamando nesse capítulo, a ter mais compreensão. Atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Todos nós somos espíritos gravemente comprometidos com a lei divina. Gravemente. Não é pouco, não. Muita gente fica surpresa quando eu falo isso, como se imaginasse o quê? Que nós fomos o quê no passado? Fala assim, você está surpreso? Olha para quem nós somos hoje, imagine o que nós fomos ontem. Não precisa fazer regressão de memória, não. É só olhar. É só olhar. Né? O que a gente sente, o que a gente pensa, perfeito. Quando a gente está sozinho. É só isso, a gente tem uma ideia do que nós somos e do que nós fomos. Então, por que condenar o outro? Por que tanta agressividade com o outro? Se o outro está mal, se o outro está doente, ore por ele. A gente não pode ter alimentar isso, porque assim, nosso telhado é de vidro. Quem podia julgar, não julgou, que foi Jesus. Vídeo que ele fala para a mulher adúltera. Sim. Né? Mulher, cadê os teus acusadores? Senhor, foram todos embora. Eu também não te julgo. Porém, vai e não tornes a pecar para que algo pior não te aconteça. Quer dizer, ele que tinha autoridade moral para julgar, não julgava. Por que o Eduardo vai julgar alguém? Essa é a reflexão. Ainda diz para João, você não sabe a dor que traz dentro dela para que ela pudesse ter feito isso. Eu acho que é o maior ato de compreensão nesse momento ali, para que a gente possa entender, né, o que é a compreensão. Quando a gente consegue trazer essa ação em movimento que pode modificar primeiro em nós. Por isso que a rádio é uma candeia na noite escura. Porque, olha, nós que estudamos doutrina espírita, que nos reunimos, que juntos... Porque eu leio esse texto aqui no recesso do meu lar, com o hábito de ficar distinção para montar estudo, a gente vai, né? Viajando. Vai viajando. Mas conversar, ouvir o outro, complementar a fala, isso o ouvinte tem dentro de casa. Por quê? Ele pode estar aparentemente só, mas ele está ali, tem uma nuvem de testemunho em torno dele, tem os bastidores domésticos do lar, e a Rádio Rio de Janeiro oferece programas e abordagens diversificadas, enfoques diferentes sobre o tema que é o Evangelho de Jesus. Enfoques diferentes, com uma facilidade de acesso, de compreensão, também diversificado. Então, todos os dias, com reprise e tudo mais, você dentro da sua casa, você está fazendo essa terapia. É a evangelho-terapia da redenção. É o culto, é Jesus dentro do seu lar. É você abrindo a porta do seu lar para que ele, através de cada um de nós que fala e compartilha com você, e tenha certeza que recebe de você, porque para que as ondas da rádio permaneçam, é uma retroalimentação. Entendeu? Ela emite a sua casa e do seu lar você emite apelos de necessidade e também vibrações de gratidão. E isso nos alimenta e nos auxilia. Porque a pessoa pode dizer, mas para mim não tem jeito, eu não tenho com quem conversar, eu estou desanimada. A rádio, 24 horas no ar, vai oferecer recurso que uma palavra, quantos depoimentos de alguém que viu uma palavra. Nós encontramos ontem uma senhora, que foi ela que narrou, que foi filha adotiva e não sabia. Num programa lá para trás, ela falando que era filha adotiva, não sabia, a mãe está com 90 anos, doentinha, ela que cuida da mãe, lembra? Ela falou, Miranda, fui eu.
Entendeu? E eu nunca tinha observado daquele jeito. Quando eu descobri que era filha adotiva, eu só fiquei assim, magoada com minha mãe, porque me colocou para adoção, e magoada com o outro que não me falou que era. Mas você fez uma colocação, pelo menos ela não te abortou. Uhum. Né? Então, olha só. E aí, meninas, olha ainda o que uma frase rendeu, hein? Um programa inteiro, né? Quase todo. Na verdade, se nós fôssemos analisar cuidadosamente cada parágrafo aqui, a gente ia levar alguns anos para terminar um livro. Nossa. Né? Porque são falas muito profundas. Né? Joana de Ângeles é um espírito que é muito fiel a Jesus. Né? A marca de Joana é a marca da fidelidade nas suas últimas encarnações ao Cristo. Né? Joana esteve lá aos pés da cruz, né? Como Joana de Cusa, deu sua vida algumas vezes pela causa do Evangelho. E é um espírito humilde, simples, que não se impõe com o seu conhecimento, apenas compartilha conosco os seus estudos, as suas reflexões, nos auxiliando a buscar essa compreensão que ela fala aqui, né? E a fonte inspiradora dela é o Evangelho de Jesus. Sem fugir. E a fidelidade à obra de Allan Kardec, né? Mesmo que muitos companheiros espíritas não pensem assim. E aí, Cláudia vai continuar a leitura? Tem condições? Faltam 3 minutos, hein? Só uma Vou deixar só na nossa mente. Só outro parágrafo, Isso. que ele complementa o primeiro. Fala-me muito sobre nada e dialoga-se em demasia sobre coisa nenhuma, resolvendo-se uma larga fatia de problemas que permanece. E aí? Fala-se muito sobre nada e dialoga-se em demasia sobre coisa nenhuma, né? Resolvendo-se uma larga fatia de problemas que permanece. Revolvendo-se, né? Sim, na realidade você fica numa rotatória ali, né? Você fica ali o tempo todo, não sai dali, né? É um vazio existencial. E aí, né? Enfim. Resolve. E não foi o nosso caso aqui, né? Não. Com uma frase nós falamos muito sobre muita coisa. Trouxemos, pelo menos o que estava ao meu entendimento aqui, a gente conseguiu trazer muita coisa aí, sem dúvida. Muita gente ouviu e muita gente que precisava ouvir, sem dúvida. Vamos buscar lá essa compreensão naquele que ainda... E que ele consiga compreender. Sim. Quando a gente conversa, dando proveito à conversação, a conversa é útil. Mas muitas vezes é o que ela diz aqui, Joana coloca. Fala-se muito sobre nada e dialoga-se demais sobre coisa nenhuma, porque muitas vezes a gente se reúne para falar mal do outro, entendeu? Para não aproveita. Enfim, não falar sobre coisas que não vão acrescentar nada e que vão nos deixar até mal. As más conversações corrompem, né? É bíblico. E durante muito tempo a gente tem alimentado essas más conversações. E hoje em dia nós temos que aprender a conversar com mais proveito, né? E estar com as pessoas que têm essa afinidade de buscar, de querer buscar o Evangelho de Jesus. Convivendo com todos. Temos que aprender a conviver com todos. Estamos no mundo, precisamos conviver com todos. E como diz o Evangelho, não chocar a ninguém. Respeitar a todos, mas aqueles que compartilham da nossa convivência, da nossa amizade, esses são poucos. E a gente tem que saber dar muito valor a essas pessoas. Sim, perfeito. E aí que está quase acabando, né? 40 segundos, Miranda, para dizer muita paz até o próximo programa. Que Jesus nos conduza. Muita paz a todos, né? Que essas reflexões de hoje possam ficar aí guardadas nas vossas mentes e corações e de todos nós aqui, porque nós que falamos somos os primeiros a refletir. É para nós. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.